Oi, gente! Hoje vamos falar sobre um assunto bem diferente, um estilo de pintura, uma estética que é a natureza morta. Vamos conhecer. Bom, o tema de hoje é bem diferente. Nós vamos falar desse estilo de pintura que é a natureza morta e a gente vai conhecer a importância desse tipo de arte. Conhecer também algumas obras e alguns artistas, analisar algumas obras como essa e no final a gente vai colocar a mão na massa e vai experimentar criar a partir do que a gente aprendeu sobre natureza morta. Então vamos lá. Hoje a gente vai explorar um dos temas mais fascinantes da arte, que é a natureza morta. E é um tema também que se repete muito ao longo da história da arte. Mas olha, não tem nada de assustador não, tá? Muito pelo contrário, a gente vai descobrir através desse estilo que objetos do nosso cotidiano podem se transformar em verdadeiras obras de arte a partir do nosso olhar, a partir de como a gente consegue ver e transformar coisas do nosso dia a dia em verdadeiras obras de arte. Olha só, para a gente entender, vamos começar explicando o que é esse estilo. A natureza morta, ela é um tipo de arte que retrata objetos inanimados, ou seja, aquilo que não tem vida. Podem ser frutas, objetos do nosso cotidiano, flores. Mesmo sendo chamada de morta, ela não é uma arte que representa a morte, tá? Quando a gente fala de natureza morta, quer dizer que aqueles objetos eles não têm vida própria. Então a gente não está retratando pessoas, animais ou uma paisagem viva. Né? Mas a natureza morta ela é um gênero artístico que tem como foco esses objetos estáticos e eles se concentram na representação dessas figuras, desses elementos do nosso cotidiano. Geralmente, essas pinturas se tornam quadros decorativos e muitos artistas usaram dessa técnica desde muito tempo na história da arte, em vários períodos da história, fauvismo, surrealismo, na pop art, cubismo, realismo, na arte contemporânea. Então, em vários momentos, se repete esse estilo, né, essa estética da arte, de pintar coisas que são objetos, coisas que não se movem e que não têm vida. Mas por que será que os artistas fazem esse tipo de obra? A natureza morta é um estilo que nos ajuda a observar o mundo, né, ao nosso redor e cada um à sua maneira. Ela nos ensina a apreciar a beleza dos objetos simples e expressar as nossas ideias a partir de como a gente coloca o nosso olhar sobre aqueles objetos e como a gente consegue representá-los. Mesmo que duas pessoas vejam o mesmo objeto de uma mesma posição, elas vão representar aquilo de forma diferente, seja pelo sentimento que ela quer colocar, né, naquele desenho, naquela pintura, ou até mesmo a partir da forma como ela se sente naquele momento em que ela está criando aquela representação. Né? Então, alguns artistas eles escolhem criar esse tipo de arte para evocar diferentes sentimentos e emoções na hora dessa representação. Né? E aí a gente consegue ver a beleza dos pequenos objetos que estão ao nosso redor, coisas que a gente não percebe no nosso dia a dia. Né? E teve grandes artistas que se utilizaram da natureza morta como elemento de suas obras, seja no processo de experimentação ou para transformá-las realmente em suas obras de arte e grandes obras da sua história, como Paul Cézanne, Pablo Picasso, Pierre-Auguste Renoir, Vicente Van Gogh, Monet, Caravaggio e muitos outros artistas. Bom, aqui a gente tem 3 obras e eu queria que você observasse as 3. Elas têm algumas coisas em comum, né? Tratam-se de natureza morta. Estão lá representando, né, a primeira, que é de Caravaggio, é um cesto com frutas. E aí a gente vê que tem um cesto, frutas e algumas folhas também, folhagens diferentes. Já essa imagem do meio é a natureza morta com flores, feita por Di Cavalcanti. Além do vaso, a gente tem essas flores e folhagens, mas a gente passa a ter um outro elemento que são as paisagens. Atrás dessa imagem tem paisagem também.
Então, é uma forma diferente do artista colocar essa natureza morta. Ele criou um fundo, todo um cenário, um ambiente, que nessa outra imagem do Caravaggio não existe, né? Ela tem um fundo claro, o cesto está sobre alguma superfície, a gente não consegue identificar, mas é uma imagem bem diferente da primeira, né? E aí a gente vai agora para a terceira, que é a Natureza Morta, por Pedro Alexandre Borges, e é uma imagem que tem uma outra pegada, uma outra perspectiva. Olha só, ela é uma imagem mais escura, a gente consegue ver melhor, inclusive reflexos, né, nesse objeto, que é como um bule, né, algo de servir um líquido, né? Você consegue ver também a sombra que fica por trás dele, né? E o reflexo que ele dá. Muito, muito, muito legal a gente conseguir ver essas perspectivas em pintura, né? Quando a gente começa a observar como é que a sombra está colocada. Então, o olhar do artista para a sombra, para a luz, para o reflexo. E aí a gente vê que as três obras, apesar de serem da mesma temática, que é a natureza morta, elas têm características completamente diferentes. Então, nem toda obra de natureza morta vai ser igual, né? Os artistas eles vão encontrar formas diferentes de apresentar as suas obras e de falar um pouco sobre como ele está vendo aquilo e também como ele está se sentindo. A gente consegue perceber felicidade, tristeza, angústia, sempre em alguns detalhes dessas imagens e principalmente relacionados às cores que são utilizadas nas pinturas. Agora, se a gente conseguisse analisar um pouco essas imagens, que tal? Olha só, coloquei duas imagens aqui ao lado e aí eu pergunto para você, tá? Aproveita, comenta aqui embaixo o que você está achando dessa aula. Inclusive, se quiser, responde essas perguntas aqui. Eu quero ver se você está atento e prestando atenção. Temos duas imagens. As duas representam natureza morta, mas são bem diferentes. Quais são as cores que você está vendo em cada uma? E os objetos? Bom, a gente vê que a de cima tem menos cores, menos objetos. Um cenário com um tecido, né, por trás, um outro tecido forrando a mesa, um cesto e as frutas, tanto na superfície do tecido vermelho quanto dentro do cesto. Já na segunda imagem, a gente tem um espaço muito diverso, com muitos elementos e elementos coloridos, né? A mesa tem uma toalha forrada que cai, muitas frutas em cima da mesa, um vaso de plantas, né? Um vaso de flores, frutas diversas e com muitas cores. Ao fundo, como uma janela aberta também, a gente consegue ver um pouco da cidade. Então, são imagens que representam a natureza morta, mas completamente diferentes. E aí? Conseguiu perceber alguns desses elementos? E agora, a pergunta que eu faço para você, essa daí eu não vou nem comentar. Quais são os sentimentos que você acha que a obra de arte quer expressar? Me fala aí, a primeira e a segunda. Será que a gente consegue perceber os sentimentos que o artista colocou ou alguma sensação que a gente tem quando vê a primeira e a segunda obra? Bom, comenta aqui que eu quero saber o que é que você achou dessas duas imagens. E agora que a gente já conheceu um pouco sobre a natureza morta, que vocês já viram algumas obras de arte, é hora de você agora experimentar. E aí eu quero que você crie no seu caderno. Você vai escolher um lugar bem iluminado da sua casa, tá certo? E dessa vez eu não quero que você escolha o objeto do cotidiano, não. O tema agora é comida. Isso mesmo. E não precisa ser frutas, verduras, como aconteceu nas imagens que eu te mostrei. Eu quero coisas diferentes, eu quero coisas divertidas. Pode ser uma comida que já está feita, pode ser uma comida que está no prato, que está na panela, ou uma comida que está até embalada dentro do armário. Você vai escolher um lugar para desenhar essa comida. Você pode colocar ela em cima da mesa, ou se ela estiver em cima do fogão. Bom, eu quero que você pegue o seu caderno na matéria de arte, abra lá um espaço para fazer a sua atividade de natureza morta e desenhe no seu caderno essa imagem. A
dessa comida que você está vendo, onde ela está posta. Lembre de organizar bem esses elementos. Se você quiser, pode ser o seu prato com a comida e organizando os elementos ao redor. Esse prato vai estar onde? Em cima de uma mesa, tem uma toalha, tem um copo, tem um talher. Lembre de colocar também esses acessórios ou esses objetos que ficam ao redor da sua imagem. Se é um pacote de biscoito, esse biscoito está onde? Em cima de uma mesa. Tente representar do jeito que você preferir. Lembrando que quanto maior o nosso desenho, ocupando a folha toda, melhor para a gente conseguir entender aquela imagem e também facilita na hora da gente pintar, hein? Porque nada mais bonito do que um desenho bem pintado. Bom, pinte todos os detalhes que você quiser, pode fazer cenário, pode tentar fazer ele todo preto e branco. Eu quero que você experimente. Faça essa atividade, não esquece de mandar ela para mim, viu? E aproveita, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula. Eu espero que vocês se divirtam muito fazendo essa atividade. Não esquece de se inscrever para continuar acompanhando todas as aulas que tem cada semana, tá? Para não perder nada. Se inscreve, comenta aqui e manda essa aula para um amigo que ainda não assistiu e que precisa saber um pouco mais sobre a natureza morta. Bom, a gente fica por aqui e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau!